Olha essa foto. E aí, tem ou não tem caroço nesse abacate? Subi uma enquete no meu Instagram com essa foto, perguntando exatamente isso pro pessoal. Se tinha ou se não tinha caroço no abacate. E aí foi muito interessante porque as pessoas responderam assim na hora, começaram a dar sim e não. Na mesma hora, praticamente todo mundo que viu o story colocou lá, marcou alguma das opções. Geralmente as pessoas pulam, né, esses stories. Várias pessoas vieram no direct falar comigo sobre teorias. Não, tem sim, porque eu conheço abacate, o abacate fica assim, fica assado. Não, não tem caroço, porque dá pra ver pela sombra que não tem. Eu não tenho uma resposta certa pra isso até hoje, pra essa foto até hoje. E as pessoas ficaram revoltadas. Algumas vieram falar assim: como se você não tem resposta? Você bota um negócio que não tem resposta. Eu preciso saber. Não é possível. Eu vou pesquisar então. E aí, gente, eu vim trazer uma reflexão aqui em cima disso, já que esse canal agora se propõe também a tantas reflexões. Na verdade, desde o início, esse canal é feito pra gente refletir. O quanto, ultimamente, a gente precisa ter uma resposta e uma opinião pra tudo. Não só ter uma resposta e uma opinião pra tudo, como a gente sempre precisa estar certo. Ter o domínio total da verdade. Quanto que prejudica a gente quando a gente não consegue sair dessa prisão de ter sempre uma resposta para tudo. Muitas vezes eu, em várias situações que as pessoas estavam conversando algum assunto, que eu não fazia ideia do que estavam falando ou sabia bem pouco, precisei falar alguma coisa. Sabe quando você precisa falar alguma coisa? Sem necessidade, mas você vai lá e fala. E aí, eu falava, assim, tirava leite de pedra. Depois eu parava e pensava, cara, o que eu tô falando? Nem sei opinar sobre isso. Por que eu preciso falar? A gente tem um medo grande de dizer, eu não sei. Olha, isso eu não sei. E olha, não sei. Porque parece que o fato de você não saber alguma coisa te coloca num lugar ou inferior, ou de ignorância. Parece que é proibido a gente dizer que a gente não sabe de todos os assuntos. Que a gente não sabe opinar sobre determinado assunto, esse ou aquilo. Isso é uma prisão muito grande, porque você não poder ser livre para dizer que você não sabe, você não poder ser livre para ser ignorante em alguns assuntos, te aprisiona muito. Você nunca vai poder admitir que você não sabe de uma determinada coisa e poder perguntar, não, pode me explicar sobre isso? Quanto que a gente, às vezes, fica num lugar de que precisa ser o sabichão, precisa ter uma verdade absoluta, para não assumir que no fundo a gente não sabe de determinado assunto. E ser o dono da razão é uma prisão também que, olha só que louco, nos impede de enxergar a verdade por outra perspectiva. Porque você fica aqui fechado na tua razão. Tô certo, você acha que tá certo. E com certeza aqui você não tá 100% certo. Porque você tá tendo uma única visão de alguma coisa. Quando você assume que, bom, eu tenho uma opinião, mas eu não sei se eu tô certo, ou deixa eu ouvir a opinião das outras pessoas, você consegue ter outras perspectivas e entender que você pode estar errado. E não tem problema estar errado sobre alguma coisa. Não tem problema não só não saber, como também ter tido uma opinião errada sobre determinado assunto. Isso também tem a ver com o quanto que a gente quer, como é que eu vou dizer isso? Atender à expectativa dos outros o tempo inteiro. O quanto que a gente precisa atender a expectativa de ser alguém bem informado, de ser alguém que fala bem, de ser alguém que tem a verdade sobre todos os assuntos, de ser alguém que não erra. Só que a gente precisa errar. A gente precisa dizer que tem caroço no abacate e na verdade não ter, e vice-versa. Porque é isso que nos constrói como seres humanos diferentes, que vai ter opiniões diferentes, que vai flexibilizar a própria ideia, a própria conhecimento. Eu sempre pensei assim, eu não vou mudar a minha opinião sobre esse assunto. Pobre de você que pense assim. Pobre da gente se a gente ficar nessa linha assim. Porque o mundo muda o tempo inteiro. E as pessoas que estão ao nosso redor também mudam o tempo inteiro. Então por que só a gente não pode mudar? Só a gente não pode errar? Só a gente não pode falar as palavrinhas não sei sobre esse assunto? E menina, tu sabe que eu não sei?
Por que a gente não pode falar eu não sei? Eu acho que o Instagram deveria colocar até mais uma opinião lá na enquete. Sempre é sim, não. E aí você pode apagar e botar a resposta que você quiser, né? Eu acho que tinha que ter uma terceira, assim, talvez. Ou não sei. Ou pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. É relativo. Podia ter essa terceira opção na enquete no Instagram. Sabe por quê? Porque permite a gente mais flexibilizar. Não é ficar em cima do muro. Não é flexibilizar fatos científicos. Ninguém tá falando disso aqui. Mas é a gente se dar um pouco esse direito de, não sei. Gente, não sei. Ou o simples silêncio, porque o silêncio também é tão satisfatório. Ele às vezes é angustiante quando a gente quer cumprir com a expectativa pro outro. Eu preciso dar uma resposta, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso, sabe, demonstrar que eu sei alguma coisa sobre isso que estão falando, que eu não faço a menor ideia. E se você fica em silêncio, você fica angustiado. Se você tá tranquilo com o seu coração e ciente que você tá tudo bem não saber tudo, tá tudo bem ser ignorante às vezes em alguns assuntos, o silêncio chega a ser revigorante. Até ali, ó. Eu vou ficar calado. Sabe, é melhor ficar calado. Até pra você poder abrir seus ouvidinhos, pra você aprender, pra você abrir ali a sua mente e conversar e ouvir o que o outro tem pra te dizer. E até, de repente, falar, pode ser que o abacate tenha caroço, pode ser que não tenha, depende da perspectiva. Nessa história toda, nessa discussão toda, ninguém comeu abacate. Podia estar fazendo ali o quê? Um guacamole? Podia estar fazendo ali o quê? Uma vitamina de abacate? Um doce de abacate? Poderia. Mas não rolou, por quê? Porque estavam discutindo se tinha ou se não tinha caroço, ao invés de confraternizar com o abacate. Entendeu?